colo quase recente. O sol se reparte nos estacionários quentes, em cadenários bonitos. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, pomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista lhe enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Não, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção de consolo. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Boa noite, galerinha! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live. Bom, essa live já criou aí uma expectativa, né? Nós vamos discutir aqui alguns temas específicos que possam cair na prova do Enem. Claro, né? Chutes baseados em algumas evidências, né? Como que eu vou mostrar aqui para vocês já já. E vamos falar também de erros comuns na prova de redação do Enem, erros oriundos aí da língua portuguesa, né? Dos usos aí da língua portuguesa, tá? Bom, só para mostrar aqui para vocês, eu deixei aqui um vídeo gravado no canal, né? Todos os meus vídeos gravados, eles entram em tela às 10 da manhã, né? E eu deixei um vídeo muito importante, gente, sobre concordância verbal e nominal, vocês estão vendo aqui na tela, tá? É um videozinho bem legal, né, que eu mostro ali como que os alunos cometem esses erros de concordância verbal e nominal em provas de redação, né, a gente que está acostumado aí a corrigir as redações, tá? Então são erros aí muito comuns de acontecerem e eu coloco aí para vocês esse videozinho aí, é bem legal porque é um assunto muito sério, né, e você tem uma cobrança muito grande quando você erra aí a concordância verbal, nominal, e às vezes são erros bobinhos, né? São erros bem bobos e que vocês têm que evitar cometer. Boa noite, Amanda querida, seja bem-vinda. Então, que vocês têm que evitar cometer esses errinhos, tá? Eu sei que vocês já estão ansiosos com os temas aí da redação do Enem, mas hoje eu também vou falar aqui de alguns errinhos comuns em língua portuguesa e que vocês devem evitar também, tá? Todo o material do vídeo aí que a gente vai estar usando está aí para vocês na descrição do vídeo, correto? Então vamos lá, vamos começar aqui os trabalhos, né? Bom, eu vou fazer assim, eu vou falar de um tema possível para cair no vestibular do Enem, vou explicar para vocês os porquês que esse tema pode cair, né? É provável de cair, e em seguida vou mostrar ali alguns erros que são comuns de língua portuguesa na prova do Enem e que podem custar caros aí a classificação de vocês para o Enem, né? E para todos os vestibulares, porque esse é um tema de toda a correção, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona a banca, né? Como que ela faz essas correções aí. Beleza? Então vamos lá. Primeiro tema que eu vou trazer para vocês, deixa eu ver aqui, eu vou escolher aqui um tema bem legal, vou botar o tema aqui na tela e vou me colocar aqui do ladinho também. Vamos lá. Primeiro tema, vamos no tema 1, né, que eu separei aqui para vocês, para falar dele aqui. Opa, só um minutinho. Tema 1 na tela, vamos lá. A importância do trabalho voluntário em momentos de crise. Professor, da onde que você tirou isso? Né? Por que o senhor acha que esse é um tema importante? Bom, gente, temas de vestibular de Enem, né? Normalmente eles são temas que não são muito polêmicos no seguinte sentido, de os candidatos, né? Eles poderem criticar o governo federal, né, por ações que eles tomaram
que o governo tomou, né, durante o ano ou nos últimos tempos, tá? Então a gente tem que ficar, né, de olho e nunca vai ser um tema muito polêmico, ou seja, não vai cair um tema que seja assim, entendeu? Porque eles atirariam pedra contra os telhados de vidro deles. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Não cairia um tema como as ações do governo federal durante a pandemia. Impossível, né? Porque os candidatos estariam ali com, enfim, pedra na mão para atacar o governo. Né? Então tem que ser um tema que, de uma certa maneira, seja neutro, né? E também que seja de abrangência nacional. E esse tema aí, a importância do trabalho voluntário em momentos de crise, é muito interessante, né? Porque, assim, o quanto de trabalho voluntário nós tivemos na crise, por exemplo, da pandemia esse ano em 2020. 2020, né, foi um ano cuja mais da metade do ano a gente já está em pandemia, a gente já está em crise, né? Então, como que esse trabalho voluntário, ele minimiza os impactos da crise? Minimiza, por exemplo, as desigualdades de acesso à educação, né? Quando você tem um projeto social, né, voltado para a educação, quando você tem, né, um projeto voltado para a distribuição de máscaras durante a pandemia, ou seja, como é que esse trabalho voluntário ele minimiza aí os impactos da crise para as pessoas, tá? Esse tema é muito interessante, né? Você pode, não sei se vocês sabem, né, mas o trabalho voluntário, ele é muito importante em alguns países para a formação do currículo de vocês, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o trabalho voluntário ele conta tanto como um trabalho real, né? Quando você vai divulgar o seu currículo dentro da universidade, quando você sai da universidade e vai procurar um emprego, o trabalho voluntário ele tem uma importância muito grande, né? Então, e de uma certa maneira, o trabalho voluntário ele acaba também por desonerar o Estado, certo? Então, ele desonera o governo, né, as ações governamentais, e, de uma certa maneira, né, ele vai impactar a vida daquela determinada sociedade, sempre pensando no Brasil. O tema, ele sempre fica focado no Brasil. Então, gravem esse tema aí. Agora, vamos discutir aqui uma coisa importante, né? Eu vou voltar em alguma outra live com temas assim, porque são temas que os candidatos, né, querem sempre saber, né? Vocês querem sempre saber sobre esses temas. Bom, outra coisa importante. Professor, como que o senhor descobre esses temas? Eu, por exemplo, nos últimos 10 anos, eu descobri pelo menos uns 5 temas de redação de vestibular, né, que caíram no Enem. Por que a gente descobre? Não é descobrir, né? Na verdade, o que eu costumo brincar é um chute certeiro, né? É mais ou menos assim. Se você coloca lá o Gabigol, né, de frente para o gol, né, e ele chutar 10 bolas, ele é um artilheiro, não é isso? Ele provavelmente ele vai acertar 8, né? Assim como o professor também, porque a gente está atento, a gente é uma anteninha, né, atenta a todos os temas aí, né, que são importantes, né? E outra dica que eu vou dar para vocês, gente, acessem as redes sociais do INEP. O INEP é um instituto que faz a prova do Enem. Vou mostrar aqui para vocês na tela, tá? Por exemplo, o INEP, eles têm lá no INEP o Instagram. Olha o Instagram deles aqui, ó, INEP Oficial. Eles têm Facebook, eles têm Twitter, eles têm YouTube, eles têm Flickr, né? Eles têm telefone. E o que tem aqui de importante no INEP? Gente, eles dão dicas sobre... esse aqui foi o post mais novo deles, saiu agora há pouco. Que você precisa saber para fazer uma boa redação. Tá vendo? Ele dá a dica aqui, dá dicas de biologia, dá prova de biologia, tá? Dá dicas de assuntos importantes, tá? Então é sempre bom vocês olharem o INEP. E outra coisa, como eu já falei em live anterior, o INEP, tá? Ele divulgou uma cartilha de redação esse ano. Foi a primeira vez na história que ele divulga o material de redação e correção. Outra coisa importante, tá? Dica importantíssima que o professor André está trazendo aqui para vocês. O tema da redação do Enem do ano passado, do Enem 2019, ele apareceu aqui no Instagram deles com alguns meses de antecedência. Como assim, professor André? O tema do ano passado, que foi a democratização do acesso ao cinema,
né, para a população, ele apareceu na prova, na rede social do Instagram do INEP, com meses de antecedência. Eles divulgaram um post falando sobre a importância de você divulgar o cinema, né, em algumas comunidades que não têm acesso ao cinema, para pessoas que não têm acesso ao cinema, que de repente não moram em cidade grande, né, e apareceu esse tema ali na prova do no site, né, na página, né, do Instagram do INEP. Então, esse ano, por exemplo, já apareceram alguns assuntos lá na página do INEP que são muito importantes, né, e que vocês têm que estar aí de olho. Um dos assuntos que surgiram, que eu vou fazer uma live só sobre isso, é o tabagismo, né, o hábito de fumar. E eles colocaram lá um post, né, no Instagram deles falando sobre tabagismo, né, sobre os perigos do tabagismo, a saúde, a proibição da propaganda de cigarro, né, eles falavam tudo isso no post. Então não seria estranho cair um tema como tabagismo, que é um tema, né, de saúde pública, né, e também que mexe com hábitos e coisa e tal, numa prova do Enem. Então é muito importante que vocês olhem as redes sociais do INEP, tá? É uma dica aí do professor André. Beleza? Vamos lá. Então agora vamos falar um pouquinho dos erros, né, mais comuns em prova de vestibular aí, dos vestibulares que vocês, né, vão fazer, né, os erros mais comuns ligados à língua portuguesa, tá? Para que vocês evitem cometer esses erros, certo? Então vamos lá. Aqui, né, esse material está aí para vocês, tá? É um material que vocês têm aí. Vamos lá. Alguns erros que costumam acontecer na prova de redação, né, com o uso da língua portuguesa. Por exemplo, evitar lugar comum ou clichês, tá? Como assim, professor? Não há nada mais desgastante para um texto do que o costume de repetir infinitamente os chamados clichês. Fuja disso, né? Forme opiniões próprias, com expressões também suas, que carreguem os seus pontos de vista de maneira absolutamente particular, quando articulados. O clichê pode ser manifestado das seguintes maneiras. Frases prontas, são as frases e construções repetidas à exaustão. Exemplos: fechar com chave de ouro, obra faraônica, voltar para a estaca zero, era uma vez. Também são incluídos os ditos populares, como a pressa é inimiga da perfeição. Gente, é aquilo que eu já falei para vocês, né? Muitas das vezes, o corretor, a banca, ela está ali corrigindo 50 provas por dia, né? Pô, aí o cara vai ver, sei lá, 40 candidatos escrevendo a mesma coisa, essas frases prontas. Não dá, cara, não dá. Você tem que entender o seguinte, que você está trabalhando com um ser humano sujeito à subjetividade, sujeito a ficar bravo, sujeito a ficar, né, desculpa a expressão, bolado com você, né? Então, quando você começa a corrigir, eu que estou acostumado a corrigir redação, né, já corrigi inclusive redação de vestibular, né, a gente fica de saco cheio, a gente está ali naquele trabalho maçante, né, o dia inteiro, né, na verdade 8 horas seguidas. Então, assim, é muito chato você ver, né, essas frases prontas. Outra coisa, expressões não necessariamente são escritas sempre do mesmo modo, mas a ideia é sempre a mesma. Exemplo: a população precisa ser conscientizada, a natureza deve ser preservada, o homem deve parar de fazer guerras, né? Então, evitar essas expressões comuns. Construam tópicos frasais diferentes, tá? Senso comum, isso aí é um caso sério, né? São as ideias prontas, já muito batidas, mas transmitidas como verdade, incontestável. Exemplo: todos os políticos são corruptos. E, gente, outra coisa importante, né? Evitar generalização. Né? Generalização produz preconceito, tá? Asiáticos são inteligentes, tá? Como se todo asiático fosse inteligente. É preciso ficar atento, porque às vezes o senso comum e a generalização podem reproduzir preconceitos. Muçulmanos são terroristas, por exemplo, né? Portugueses são burros, mulheres dirigem mal. Então, o senso comum, você vai mexer lá com os direitos humanos, né? Você vai estar mexendo lá com aquele item importante.
na correção do Enem, que são os famosos direitos humanos, beleza? Então, ó, não. Ninguém vai usar essas expressões cansativas, né? Ninguém vai irritar o nosso amiguinho lá que está corrigindo, o corretor ali da banca, correto? Bom, então vou trazer agora o tema 2, tá? Estou indo rápido demais, vou apresentar o tema 2 possível para cair na prova do Enem. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tema que eu trouxe para vocês como tema 2. Ó, o papel da família na educação de crianças e adolescentes no Brasil. Como assim, professor? Isso é uma expressão inglesa chamada de homeschooling, tá? Educação escolar. Gente, isso foi um dos temas mais fortes no mundo desde 2016, desde a eleição do Donald Trump, né, para a presidência dos Estados Unidos. Isso também tomou boa parte da eleição brasileira de 2018. Tá? Muitos setores defenderam a educação em casa, o que a gente chama de homeschooling. Né? Como se a filha, né? Inclusive chegaram, né, no Congresso, nos congressos tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, propostas de que famílias educassem os filhos, né, que não precisassem passar pelas escolas e o Estado, de uma certa maneira, daria ali uma diplomação para os filhos. Tá? Qual é o problema disso, gente? O problema disso é que, como todo fator de especialização na vida, né, então, para você se defender juridicamente, você precisa de um advogado. Para você se curar de uma doença, você precisa de um médico. Para você construir uma casa, você precisa de um engenheiro. Para você educar alguém, você precisa de professores e pedagogos, né? Então, de uma certa maneira, essa discussão tira o papel fundamental de um grupo que é fundamental num país, né? Para o progresso de um país, que é o educador, certo? Então, assim, outra coisa que vocês podem discutir, a escola, ela é uma instituição fundamental para que sejam forjadas redes de solidariedade, redes de sociabilidade. A escola não serve somente para transmitir conhecimento, ela serve para sociabilização tanto da criança quanto do adolescente, e do jovem também. Né? Então, será que em casa o pai, a mãe conseguiria tudo? É aquilo que eu falo, gente. Apesar de eu ter uma formação ampla, né? Por exemplo, eu sou formado em letras, eu sou formado em história, sou formado em ciências sociais, né? Sou formado também em direito, mas por mais que eu tenha essa formação longa, ampla, né? Eu não conseguiria educar meu filho completamente em casa. Não teria como. Né? Como que eu ensinaria química para o meu filho? Né? Como que eu ensinaria física? Matemática nem é um problema, porque eu também fiz curso técnico na área de exatas. Mas, assim, é impossível uma só pessoa, né? Ou então um pai e uma mãe, educar os filhos completamente. Como que eu vou cuidar da socialização do meu filho? Como que eu... Né? Isso é impossível. Então, você atribui também muita força ao papel da família na educação das crianças e tira o aspecto técnico. O educador, ele tem um aspecto técnico. Se ele fez uma licenciatura, ele tem um aspecto técnico, correto? Então, esse é um tema que perpassou, né, várias pessoas, né, vários políticos defenderam isso. Por exemplo, uma política que defende muito essa questão do homeschooling, né, é a ministra da Família e da Mulher, né, a Damares. A ministra Damares, ela defende isso. A educação na casa, né? Pela família, por via da família, tá? Então, isso é uma longa discussão e poderia aparecer como tema do Enem, até porque é uma discussão, né, que vai para parte da sociedade brasileira, né, para boa parte da sociedade brasileira, as famílias, né, que constituem família, e que não necessariamente entra na questão política e não torna, né, o governo ali uma vitrine, né, uma vidraça ali sujeita a pedras, tá? Então, esse tema aí, espero que vocês tenham gostado, né? A gente pode depois fazer uma discussão mais ampla. Boa noite, Helder! Uma discussão mais ampla sobre
o tema, tá? Mas é um tema muito importante, porque é um tema que vem aparecendo bastante, essa discussão sobre homeschooling, e é um tema que afeta toda a sociedade brasileira, tá? Então, o segundo tema da noite é esse. Vamos lá. Vamos agora discutir mais alguns errinhos comuns que acontecem em redação ligados à língua portuguesa, que vocês devem evitar. Ó, linguagem coloquial e abstrações grosseiras, né? O que é linguagem coloquial? É o uso da linguagem do dia a dia, tá? Ó, você já ouviu falar que a teoria na prática é outra? Não ouviu? Pois, então, acrescente a isso uma outra circunstância também já citada. Falar é uma coisa, escrever é outra. Completamente diferente. É verdade, gente, né? Você já leu que, às vezes, carregamos os vícios da fala para o texto que estamos escrevendo? Evite isso. Vigie-se constantemente. Observe os erros mais frequentes, né? Eu costumo dizer, gente, quando a gente está escrevendo alguma coisa, tá? Quando a gente está escrevendo alguma coisa, a gente incorpora uma persona, a gente incorpora o personagem do autor, tá? Então tem que esquecer os vícios da fala, né? Se eu estivesse escrevendo essa aula aqui, ela estaria toda formal, não estaria coloquial, como eu estou explicando para vocês, correto? Então, ó, se o apagão vai vir para ficar, né? Qual é a expressão correta? Virá, gente, tá? Evitar o vai e vir, né? O vai e vir na fala, tudo bem, né? Mas na escrita fica complicado. Ó, o presidente pegou e pensou o quê, né? Ó, ninguém pegou e pensou o quê, né? Isso é uma expressão popular, né? O presidente pegou e pensou que o povo brasileiro era burro. O presidente pensou, imaginou que o povo fosse burro. Não precisa, né? Você só usa o pensou, né? Pode trocar por imaginou também. Ó, outra coisa, a nível de competência, João é muito mais que José. Ó, gente, essa expressão a nível de não deveria nem ser falada, que isso é um erro grosseiro, né? Então, ó, João é mais competente que José. A expressão a nível de jamais deve ser usada como ordem indicativa ou comparativa, tá? Vamos lá, letra D. Com a derrota da inflação, o povo ficou hiper feliz, né? Gente, hiper é legal para falar. Pô, hiper maneiro, né? Mas na hora de escrever, não, né? Ficou demasiadamente feliz. Ficou muito feliz, né? Mas hiper não, tá? Letra E. E os deploráveis expressões e as deploráveis expressões coloquiais. Isso quer dizer que, isso significa que podem ser vastamente usadas na fala. Os professores usam muito, observe, né? Mas são condenadas na escrita, tá? Então, a gente que é professor, a gente usa muito, né? Isso quer dizer que, isso significa que, mas na escrita não fica legal, tá? Vamos lá. Verdade evidente, os conhecidos truísmos, né? São aquelas coisas que todo mundo que quer se fazer de muito legal usa, né? Chamados truísmos, são denunciadores, em primeiro lugar, da fragilidade das nossas ideias, que se deixam assentar sobre o óbvio. Em segundo, denuncia o uso do senso comum, das obviedades constantes que ouvimos. Veja os exemplos. Ó, o primeiro turno das eleições brasileiras acontece sempre em outubro, né? Bom, gente, em casos normais, é claro que as eleições ocorrem em outubro, né? 2020 não, né? 2020 vai ocorrer em novembro, né? Mas é óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia, que qualquer um sabe, né? Além de você, o cara que está corrigindo sua redação também sabe, né? Os homens são animais, os homens que são animais racionais. Gente, isso aí é muito óbvio, né? Se bem que a humanidade anda muito irracional, né? Mas é muito óbvio, né? Não precisa usar isso, né? Vamos ver o item 4 aqui. Excesso de adjetivação para caracterizar circunstâncias, fatos e acontecimentos. Ó, o magnífico, inesperado e formidável desempenho da CPI da corrupção. Gente, menos, né? Ninguém ali precisa defender a Lava Jato, né? Ninguém precisa usar vários adjetivos, né? Isso, num discurso político, funciona que é uma beleza, mas na redação, não, tá? Vamos lá.
Esse 5 aqui também é interessante. O queísmo, encadeamento de queis sequenciados. Olha só. O certo é que, sabedores de que foram escolhidos pelo povo, que neles votou de maneira inocente, os políticos que desonram os tais votos que... Gente, olha só. Num tópico frasal ali, você tem 1, 2, 3, 4, 5 queis, né? Ó, o repórter que gravou a matéria sobre o candidato eleito que desagradou o público também quer que haja contagem dos votos. Aí, né, teve um pouco menos, 3 queis, mas mesmo assim é um exagero. Olha outro exemplo. Muitos candidatos do Enem revelaram que desconheciam totalmente a matéria que constava nos programas que foram organizados pela banca que os examinava. Gente, 4 queis em um tópico frasal, né? Então, para a frase, né? Diminui a frase. Eu sempre falo isso nas correções de prova que eu faço de vocês, né? Diminui de redação, né? Diminui a frase, né? Transforma essa frase em 3 frases e tira esses queis daí. Não precisa, né, desses queis todos, né? Então, observação. Não existe apenas um queísmo. Nas redações somos atacados por maísmo e poísmo, né? Tem um monte de mais também, pois, né? E outra coisa, cuidado com esse mais, hein? O mais é sem ir, tá? Tem gente que bota mais em tudo e pois em tudo, né? Então, por favor, né, evitar esse uso de mais aí, né? É muito exagerado. Boa noite! Bom, então, evitar essas coisas assim, porque isso prejudica vocês demais. Sei que vocês já estão ansiosos para saber o terceiro possível tema para vestibular de redação. Vamos lá, vou trazer aqui para vocês, né? Sei que vocês gostam disso, dos temas da redação, né? Vamos lá, as dicas de temas. De repente, esse ano eu acerto de novo, hein? Tema 3. Trouxe tema aqui para vocês. O problema do esgotamento profissional em questão no Brasil. Como assim, professor? Bom, temos um filósofo importante, né? É um filósofo, se eu não me engano, sul-coreano. É isso mesmo, nasceu na Coreia, né? Chamado, se eu pronunciar errado, tá, gente? Que eu não entendo nada de coreano, né? Byung-Chul Han, né? Que ele produziu um livro muito importante, um livrinho pequenininho, né? Ele é bem pequenininho, estou mostrando aqui para vocês, ele é bem pequenininho, chamado A Sociedade do Cansaço, né? O quanto que nós estamos esgotados, né? Sobretudo na pandemia. Gente, eu passo aqui eu moro num condomínio de casas, né? Vou contar isso para vocês, com uma experiência pessoal, né? E a minha biblioteca, que é o meu estúdio, né, onde eu gravo as aulas, onde eu faço as aulas, ela fica na mesma rua, só que é um outro espaço que eu tenho, né? Aí, todos os dias, eu saio de casa, venho andar para cá, de manhã dou aula, de tarde dou aula, aqui estou dando aula, né? E passo. Aí a vizinha, uma senhorinha, né, que está sempre ali limpando a porta dela, ela fala, você já vai trabalhar de novo, professor André? Né? E, de fato, a gente em casa, mesmo a gente em casa, a gente está trabalhando mais do que se estivesse na rua. Né? A gente está trabalhando muito mais. A gente fica muito mais esgotado. Porque, na verdade, a tua casa vira um lugar de trabalho. Você não sai mais de casa. Né? Eu, quando estava trabalhando normal, eu fico fora de casa de 6 da manhã até 10 da noite, 10 e meia da noite. Né? O meu normal é esse, trabalhar os 3 turnos. Tá? Então, a gente está esgotado, porque a nossa casa é um trabalho, o nosso computador não é mais usado somente para, sei lá, para você desestressar, para você ter o lazer, né? E todo mundo está esgotado, né? Psiquicamente, né? Fisicamente, né? É o esgotamento, então é a sociedade do cansaço, né? Esse esgotamento profissional, né? A gente vê vários casos aqui, tá? De pessoas que estão com depressão, que estão esgotadas, exauridas, né? Que estão de licença. Ó, o livrinho aqui, vou mostrar aqui, agora que eu estou aqui na tela maior, ó. A Sociedade do Cansaço, ele é bem fininho, ele é bem pequenininho, esse livrinho, você lê aí uma tarde, né? Então, o quanto, tá? A nossa sociedade está nos cansando. Essas situações, como da pandemia, estão nos cansando, tá? Essa violência, o que eles chamam aqui, ó, de violência neuronal, né? É violência na cabeça. Vocês já tiveram assim uma experiência de você, né, passar uma semana que você
trabalhou intelectualmente, exaustivamente, né? E que você chega cansado em casa. Eu tive essa experiência semana passada. Para mim foi uma semana tão cansativa. E agora, né, com essa coisa da pandemia, todo mundo marca reunião toda hora, né? É um saco. Tem reunião. Ontem eu fiquei numa reunião, gente, de 5 da tarde às 11h30 da noite. Eu já não aguentava mais. E eu não tinha nem como fugir da reunião, porque eu sou coordenador. Então, assim, ficaria muito complicado não estar na reunião, tá? Então, isso, gente, nos cansa, né? Semana passada, de sexta para sábado, sexta eu fui dormir 9 da noite, acordei 11 da manhã de sábado. E olha que eu sou uma pessoa que, biologicamente, eu acordo cedo todos os dias, né? Então, isso tudo gera um cansaço, gera tédio, como ele está colocando aqui, tá? Então, ó, vale a pena, é um livrinho curtinho que você lê aí, tá? E o tema, então, que a gente trouxe aqui, que pode ser um tema para cair em vestibular do Enem, problema do esgotamento profissional em questão no Brasil. Isso tem aparecido tanto nas provas do Enem, com todas as questões que eu fiz de vocês do Enem 2019, isso apareceu em algumas questões, né, da prova de códigos, linguagem e suas tecnologias, tá? E isso tem aparecido muito também, tá? Tem sido muito discutido. Então, é importante pensar, né, a psique do profissional, né? A mente do profissional. E cada vez mais, tá? As grandes empresas, gente, elas estão construindo, né, lugares de recreação nas empresas, lugares de descanso para que as pessoas descansem, tá? Isso gera uma exaustão muito grande, tá? E as pessoas acabam trabalhando mais mecanicamente e menos criativamente, tá? Então, é um assunto aí muito importante. Vamos lá, erros comuns. Vamos voltar lá agora para a seção dos erros, tá? Então, ó, uso de provérbios ou ditos populares, tá? Vamos lá. Cuide bem disso e não corra risco. Quando estamos sob forte pressão para escrever nossa redação, acabamos por lançar mão de tais estranhezas, tá? Fuja de todos eles, empobrecem o texto. Gente, ditado popular, né, dificilmente vai se encaixar num padrão argumentativo, né, de um vestibular, né, de um padrão dissertativo argumentativo, tá? Outra coisa aqui, uso de gírias, ó. O problema da violência é algo de que não podemos fugir. Por décadas sucessivas, assistimos ao abandono de um número incontável de neguinhos, pois muitos caras, ó, geram os filhos e não querem assumir. Esses caras são, na maioria, gente da pesada, que não deixa de curtir seu baratoso, não dando a mínima para os filhos. Ó, aí apareceu gírias como cara, neguinho, baratoso, barato, né? Gente da pesada, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Gíria da redação, não. A redação é um texto formal, tá? Ó, análise dos temas propostos utilizando emoções exageradas. Evite emoção, gente. A redação, ela é um texto, né, em terceira pessoa, então tem que ser o mais, né, afastado possível, né? Se é o mais afastado possível, lembra? Qual é a regra de ouro da redação? Todo professor de redação fala isso para vocês. A Carol já falou isso para vocês, né? Você não pode usar a primeira pessoa, né? Se você não pode usar a primeira pessoa, você não tem que ter emoção. A emoção está ligada ao eu, né? A primeira pessoa, tá? Então, ó, os bandidos são assassinos impiedosos que nunca compreenderão o que é ser humano. Roubam, matam e furtam, não levando em consideração a vida dos inocentes. Suas almas malditas, olha isso, hão de arder no fundo dos infernos e Deus não terá misericórdia deles. Morte aos bandidos. Bota ali a exclamação, né, gente? Exclamação em redação. Jamais, gente. Que isso? Você não pode gritar com a banca, né? Exclamação, gente, na língua portuguesa, né? Eu já falei isso para vocês da pontuação aqui. É gritar. É que nem em rede social você falar com letra maiúscula, né? Você está gritando com as pessoas, né? Não pode de jeito nenhum, tá? Item 9 aqui. Título banal. Não se esqueça de que o título é como se fosse o seu cartão de apresentação para o corretor, tá? Evite usar títulos longos ou, pelo contrário, tá? Títulos formados apenas por um artigo.
mais substantivo, ou artigo mais adjetivo, mais substantivo, ó, a reforma agrária, as redes sociais. O título ele não é o tema, eu sempre falo isso para vocês, tá? Não é, na verdade, uma receita para se escrever um bom título. Títulos que prendem a atenção são aqueles que instigam o leitor a desejar saber mais sobre o assunto, tá? Então, assim, se o tema é a internet, ninguém vai botar a internet. Gente, isso é muito óbvio, né? Não dá. Também não precisa fazer aquele título de escola de samba, né? Que tem 4, 5 linhas, né? Também tem que evitar isso, tá? Ó, tente não analisar o tema proposto sob apenas um dos ângulos da questão. Todo assunto deve ser olhado sem sermos tendenciosos. Não se pode, por exemplo, ser contrário ao aborto simplesmente porque contraria os preconceitos religiosos que você toma como verdadeiros. De qualquer forma, sempre é bom colocar-se na posição do outro. A ideia aí de alteridade, tá? E fazer um exercício de imaginação que nos leve a considerar as outras hipóteses como verdadeiras também. Então, por exemplo, o tema do aborto, né? O tema do aborto, ele tem vários vieses, tem vários pontos de vista, inclusive o religioso, né? Mas você tem que pensar na mulher que supostamente foi estuprada, você tem que pensar na criança que vai ser, né, fruto de um estupro, né? Você tem que pensar nessas coisas todas, tá? No agressor, na vítima, né? No produto da agressão, que é o filho. Será que ele vai ser desejado? Não vai? Enfim, você tem que pensar nisso tudo. As questões médicas do aborto, o perigo, né, do aborto clandestino, né? Então, você tem que pensar nisso tudo. Evitar apenas um ponto de vista, tá? Por mais que você, tá? Acredite nisso, tá? Bom, antes de falar dos desvios da norma culta portuguesa, da língua portuguesa, né? Vamos falar aí do quarto tema, tá? Então, eu organizei aulas todas assim para que a gente fale sempre das questões práticas, tá? Então, vamos lá. Como quarto tema, eu trouxe para vocês aqui, tá? Esse tema aqui. E esse tema, gente, caiu em todas as últimas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, dos últimos, pelo menos, 4 Enems, tá? A gente fez questões nas últimas lives sobre isso aqui, tá? Do Enem 2019. A importância da prática de atividades físicas para a saúde dos brasileiros. Na prova que a gente acabou de fazer na semana passada, na verdade, caíram 3 questões sobre esse tema. Tá? A prática de atividades físicas, tanto para criança quanto para adultos, e a importância disso para a saúde dos brasileiros. Né? Vamos lá. Isso é um problema, gente, de saúde pública. Né? É um problema, na verdade, mundial, não só do Brasil. Né? Os efeitos da obesidade, o aumento de casos de obesidade, né? A falta de exercício físico, a falta de aparelhamento, né, por parte do Estado, né? Por exemplo, você pode botar pracinhas para que os idosos façam exercícios, né? Os problemas que acarretam, né, a vida sedentária, como, por exemplo, né, ficar muito parado, né, não fazer atividades físicas, né, você ficar muito parado. Hoje em dia você tem, né, crianças, jovens, adolescentes que eles não saem mais para a rua para jogar futebol, né, praticar esportes, brincar na rua, eles ficam o tempo inteiro em casa no videogame, tá? Famoso aí caso dos gamers, né? Então, adultos que não têm tempo de fazerem atividades físicas, né? Porque o trabalho exaustivo aí, ó, tá ligado ao tema 3 também, né? Não permite, né, que a pessoa faça atividades físicas, né? Então, isso provoca obesidade, né? Isso provoca riscos, né, de você contrair doenças cardíacas, doenças ali, né, associadas à hipertensão, né? Então, a atividade física ela faz bem também, como já está comprovado, e como caiu na questão que nós fizemos semana passada do Enem, né? A atividade física ela gera hormônios no corpo que são favoráveis, que deixam as pessoas, né,
mais otimistas, mais vivas, né? Mais criativas. Né? Então, o exercício físico ele é fundamental. E ele é um caso para ser analisado como um caso do Brasil. E esse tema também está ligado, gente, ao tema que eu acabei de falar para vocês que o Enem anunciou, né? O INEP anunciou esse ano, que é o tema do tabagismo, tá? Do cigarro, né? O cigarro aí que durante muito tempo no Brasil foi associado a status social. Gente, nos anos 80, anos 90, na verdade, a proibição do cigarro no shopping é dos anos 2000, né? As pessoas fumavam em lugares fechados, no cinema, no shopping, né? Fumar era chique, né? Estava associado a Hollywood, associado a Globo, as novelas, né? A independência feminina, tá? Até o feminismo, né? O cigarro, a mulher que fumava era uma mulher independente, né? Era uma mulher autônoma, né? Então, o cigarro, ele sempre foi associado, tá? Vocês da geração Y não sabem disso, né? Da geração aí que nasceu século XXI, não sabe disso, né? O cigarro ele já foi associado a uma coisa positiva, né? E hoje ele é praticamente proibido. Hoje você tem, né? Sempre no maço de cigarro você tem os males que são provocados, fotos, né? Comprovando esses males, né? E tudo mais. Beleza? Então é um tema muito importante aqui. E aí, gostaram dos temas que eu trouxe para aqui? Como possíveis temas do Enem? Eu tenho mais, tá? Estou separando ali. Eu tenho mais para a semana que vem. Semana que vem eu vou trazer mais 4 temas ali importantes para o Enem. Amanda fez aqui uma questão, trouxe uma questão. Pode usar trechos de música, entre aspas, dando exemplo? Sim, Amanda. Trechos de músicas numa redação, você está mostrando ali o seu repertório, né, cultural, que a gente chama de repertório sociocultural. Você tá mostrando para a banca que você sabe utilizar a música, né, e que você sabe interpretar uma música, que você usa a sua música não só para entretenimento, mas também para reflexão. Perfeito. E se tem uma coisa, Amanda, que nós somos conhecidos internacionalmente, tá? Como bons produtores, é no que tange a música, né? A música brasileira, sobretudo as músicas dos anos 70, 80, né? Por exemplo, com ali você tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, você tinha Cazuza, Renato Russo, são músicas extremamente reflexivas. E outra coisa, há quem considere, né? Academicamente falando, tá? A música como um elemento da literatura. Então, a música brasileira, né? Sobretudo a música popular brasileira, que ficou conhecida sobre essa tutela aí, né, de música popular brasileira, ela ficou conhecida como poesia, né, e como literatura de primeira. Ano passado, só para reforçar aqui o que eu estou te falando, né, Amanda? Ano passado, a UERJ escolheu como livro, né, para a segunda prova do vestibular de qualificação, o livro do Chico Buarque e do Paulo Pontes, né, que era um livro que, na verdade, esse livro surge da peça, tá? Que é Eita ferro, agora fugiu aqui o nome. Gota d'Água, que é o Gota d'Água, tá? Que primeiro foi uma peça que foi proibida durante a ditadura militar no Brasil, e dentro do livro você tem várias músicas que na encenação e que são importantes para você entender até a obra, tá? Então a música, ela sim é muito importante, tá? Muito boa contribuição, Amanda. Então vamos lá. Vamos ver aqui, para a gente encerrar a live, né? Que eu já estou chegando aqui, senão daqui a pouco a Terezinha vai brigar comigo, né? A professora Terezinha entra já aqui ao vivo, tá? Então vamos lá, vamos encerrar a live trazendo ali outros erros que vocês devem evitar, tá? Ó, desvio da norma culta, mau cheiro, mal-humorado, ó, uso do mal. Expliquei para vocês aqui semana passada, gente. Mal com L é contrário a bem, mal com U é contrário a bom, mal opõe-se a bem. E mal com U a bom. Assim, mau cheiro, bom cheiro. Mal-humorado, bem-humorado. Igualmente, mau humor, mal intencionado, mau jeito e mal-estar. Tá? Ó, fazem 5 anos. Já expliquei isso para vocês na aula que eu deixei gravada, que já indiquei aqui para vocês hoje, tá? O problema de concordância verbal. Ó, fazem 5 horas. O verbo fazer, quando exprime tempo, é impessoal, ele não tem flexão. Então, ó, faz 5 anos, fazia 2 séculos, fez 15 dias, tá? Ele não tem flexão. Expliquei para vocês aí na aula gravada, tá? Houveram muitos acidentes. A mesma coisa. Haver como existir, se eu puder substituir por existir,
né? Também é invariável. Houve muitos acidentes, havia muitas pessoas, tinha muitas pessoas, né? Deve haver muitos casos iguais, tá? Para mim fazer, não dá, mim não faz nada, né? Nem índio fala isso, né, gente? Mim não faz, porque não pode ser sujeito, tá? Assim, para eu fazer, para eu dizer, para eu trazer, tá? E já falei isso para vocês também na aula que eu gravei. O verbo haver, né, significando tempo decorrido passado, tá? Ele também não tem flexão. Há 10 anos, tá? E não precisa usar o atrás. A e atrás indicam passado na frase. Use apenas há 10 anos ou 10 anos atrás. Beleza? Bom, para a gente fechar nossa live aqui de hoje, vou mostrar alguns exemplos aqui na prática de como que vocês cometem alguns errinhos bobos, né, que eu já citei na aula gravada de hoje. Então, por exemplo, isso aqui é uma correção que eu fiz de uma redação de um aluno, tá? Quando eu corrijo a redação, eu corrijo assim, eu corrijo a introdução, aí eu indico, 1, 2, 3, 4, né? Eu corrijo o parágrafo, eu corrijo, né, o parágrafo, a tese 1, né? Eu corrijo a tese 2, que é o parágrafo 3, e corrijo a conclusão. Então, olha, né, a quantidade aqui de erros que nós temos, né, que vocês costumam cometer, tá? Eu comentei no vídeo gravado, tá? Então, ó, o nome da obra, quando vocês usarem o nome de uma obra, citarem uma obra, usem o nome correto, tá? E não tem problema, gente, você aportuguesar o autor. Então, por exemplo, Thomas Moros é o aportuguesamento de Thomas More, em inglês, M-O-R-E, tá? Você pode usar, tá? Moros, com U, não tem problema, tá? É representada. Então, se você está usando um sujeito no feminino, tá? A sociedade é representada, não pode estar representado. Né? A pessoa colocou é representado. Não pode, gente. Olha a concordância nominal. Né? O substantivo sempre concorda, né, com o adjetivo ou no caso aí, né, com o verbo de ligação, com o predicativo do sujeito, né, a qualidade do sujeito. Tá? Estado com E maiúsculo. Gente, isso eu vejo demais. Sempre vejo isso. O Estado, quando significa governo, é com E maiúsculo. Tá? Beleza? O item 4 ali, tirar essa palavra... Não, tudo bem, esse aí foi um erro que eu expliquei lá para a pessoa, tá? Ó, tirar a vírgula, beleza. Ó, erro de grafia, palavra adolescentes. Ó, observar. Ó, isso aqui é muito importante, gente. Infinitivo verbal. Eu quero fazer. Eu quero falar. Eu vou andar. Gente, no infinitivo, o verbo, né, quando você tem uma locução verbal, o segundo verbo ele fica sempre no infinitivo. Ele termina em R. Né? Não é porque você fala, eu quero observar, né? Observar, né? Você não pode esquecer esse R. Isso é um erro sério, né? Então é um erro que mostra para a banca que você não sabe usar o infinitivo. Então, ó, quero fazer, partir, comer, beber. Ó, aproveita que o carioquês aqui, né? Fala sempre o R forte. E não se esqueçam disso. Ó, concordância nominal. Nos colégios. Gente, nos colégios. Tá? Particulares. Ó, tá? Então, crianças. Plural. Necessário, né? Erro de grafia. Então, evitar isso. Sabe por quê, gente? Eu sei que vocês veem, tá? Muitos vídeos de pessoas aí, de professores, dando dicas para vocês, muitas vezes. Tem muito vídeo errado, tá, na internet, tá, gente? Sobretudo com redação. Desconfie muito desses manuais de redação, né? De como se fazer uma redação, aprender a se fazer uma redação em 20 minutos. Isso não existe, né? Isso tudo é uma prática, né? Como eu já sempre falei aqui para vocês. A redação, gente, é um texto que exige que você pratique, que você estude como fazer, tá? E outra coisa, nesses vídeos as pessoas sempre dizem que o que mais importa no Enem para a banca é o argumento do corretor. Não. Você tem critérios ali, tá, que são totalmente ligados ao uso da língua portuguesa. Né? Lembrando os critérios de correção. Ó, coesão textual exige língua portuguesa. Né? Coerência exige língua portuguesa. Não só argumentação.
é o que eu sempre digo para vocês. Às vezes as argumentações de vocês são ótimas, o repertório cultural de vocês é ótimo. Mas se você não usar a língua formal, danou-se. Você vai perder, não adianta ter argumentos excelentes e você não usar a língua formal, você errar concordância verbal, errar nominal, que são coisas tão simples, gente, né? São coisas simples mesmo, tá? Então, assim, evite errar para que você não seja prejudicado nisso, né? Então, assim, na prova do Enem, você tem mais ou menos, né? 50% está ligado à estrutura formal da língua e 50% está ligado à argumentação. Não adianta você ter argumentos maravilhosos, né, e escrever mal. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, curtido a aula de hoje e nos encontramos aqui amanhã na aula de História, tá? Às 8h15. Grande abraço, fiquem todos com Deus, né? Divulguem o material aqui do curso, divulguem as aulas nas redes sociais, né? Divulguem os vídeos. Grande abraço, professor André. Tenham uma excelente semana.